Olá pessoal, graça e paz a todos, gente, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Bem, é com muita alegria, muita satisfação que mais uma vez eu trago para vocês um estudo, uma dinâmica que nós fizemos no ano passado, numa das igrejas aqui da cidade onde eu moro, e foi um estudo muito bom, foi criado por mim, tá? E estou compartilhando com vocês, caso vocês gostem, que vocês possam estar compartilhando na sua igreja, né, no encontro aí de casais. Bem, esse estudo eu intitulei As Marcas de um Pai, né? Quando eu fui convidada para fazer esse estudo lá, levar essa palavra, foi para o Dia dos Pais. Então, por isso que o título é As Marcas de um Pai. Porém, ele pode ser adaptado de uma forma muito simples para um encontro de casais, trabalho com famílias, tá? Então, assim, é muito gratificante para você trabalhar as temáticas, você pode abordar tanto para o pai apenas, né, quanto para a família de uma forma geral, dos pais em relação à criação dos seus filhos. Ok, gente? Então, o único material que vocês vão estar usando nessa dinâmica, nesse estudo, vai ser isso aqui, ó, argila, tá? Então, eu comprei uma barra dessa aqui de argila no dia desse encontro. E nós fizemos até mesmo dentro da própria igreja, tá? Nós não tínhamos uma sala para isso específica, mas você pode estar fazendo aí num espaço maior, né? Se a igreja tiver um salão, né? Numa sala, né? Com espaço que tem uma mesa, seria o mais adequado, né? Mas dá para adaptar, como a gente fez ali, dá para fazer, né? Nós estamos dentro de uma igreja realmente com bancos, não eram nem cadeiras, né? E nós conseguimos fazer. Nós utilizamos apenas uma mesinha pequena de ferro para a exposição do trabalho que foi feito, né? Depois que elas terminaram ali as artes delas, tá? Então, o que nós fizemos, né? O texto base, eu não vou ler os textos todos para vocês, mas vou passar todos os versículos, né? Parte dos versículos que foram usados. Vocês também podem acrescentar ou mudar alguns versículos também, isso aí fica a critério de vocês. É só a ideia desse estudo para que você possa estar aplicando, né, de uma forma bem dinâmica, porque o pessoal ficou muito interativo, né, gostaram de participar, tiraram fotos dos trabalhos feitos, elogiaram. Então, assim, eu me senti assim, impulsionada a compartilhar com vocês, tá bom? Então, o texto base que eu utilizei foi Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28, e capítulo 2, versículos 7 e 8. Tá? Então, foram os textos base para esse estudo, né? Então, é a dinâmica, nós começamos com a dinâmica do boneco de barro. O que eu fiz? Eu peguei essa argila aqui grandona, né? Dividi primeiro, né, em grupos. Então, pedi às pessoas presentes para que se dividissem em grupos de 3, 4 pessoas, não muito grande, tá? Tem que ser um tamanho menor. Então, se você vai fazer com um grupo muito grande de pessoas, precisa comprar mais argila, né? Mas lá pra gente deu tranquilo. Tinha umas 20 pessoas, eu acho, e deu para fazer legal. Então, nós dividimos, né, esses grupos e cada grupo pegou uma parte dessa argila. Nós dividimos, né, recortamos umas partes da argila e demos a esses grupos essas argilas e fizemos uma tarefa, né? Tinha uma tarefa a cumprir, que seria o quê? Montar um boneco de barro. Simples, 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 não é, gente? Pelo amor de Deus. Mas só que essa tarefa precisava ser feita em grupo, tá? Então, nós falamos nessa regra da dinâmica. Elas pegaram as barras, né, os pedacinhos de argila e levaram para o seu espaço, lá para o seu banco, e montaram, né, os seus bonecos. Com a montagem dos bonecos, elas trouxeram, né, as pessoas que estavam presentes trouxeram os bonecos prontos. Nós colocamos cada boneco na mesa e tiramos fotos dos bonecos, que tinham cada coisa, gente, incrível, né? Os bonecos assim com cabeção, com a perna pequena, né? Umas coisas assim desmontando, enfim, muito legal, uns bem compridos, outros menores. E nós colocamos as fotos dos bonecos lá e as irmãs foram lavar as mãos, as pessoas foram lavar as mãos e retornaram para o estudo, né? E aí nós começamos a fazer algumas perguntas, são 7 passos que nós vamos falar acerca disso. E você pode também estar acrescentando ou diminuindo de acordo com o tempo que você tenha disponível para estar falando, tá? Primeira coisa que nós perguntamos a eles, né? Eu vou estar lendo porque eu fiz o meu esboço, né? Eu sempre trabalho com esboço para que a gente não se perca, né, no trabalho. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Algumas pessoas são bem espontâneas e vão falando, né, aquilo que o Espírito Santo vai direcionando, mas eu gosto de me organizar, tá? Então eu sou bem assim metódica nesse sentido, né? E aí nós fizemos o seguinte, ó. Quando montamos o boneco, primeiro precisamos definir que tipo de ser queremos formar, construir, tá certo, gente?
se ele será grande ou pequeno, se será magro ou gordo. E aí nós perguntamos o seguinte para aquelas pessoas presentes: vocês entraram num acordo para definir o que seria feito e como? Bem, pelo que a gente percebeu ali, o que eu percebi, foram que os grupos aleatoriamente foram dando partes para as pessoas fazerem, e algumas pessoas nem faziam nada, ficavam paradinhas olhando as pessoas fazendo, e o mais atirado, o mais ativo ia construindo o boneco. Só que o que eu vi é que algumas pessoas faziam as pernas e a outra fazia, por exemplo, a cabeça. E não havia um acordo, né? Qual o tamanho que vai ser o boneco? Ah, o boneco vai ser pequeno, gente. Então a gente sabe que o bracinho é pequeno, a cabeça vai ser proporcional ao corpo, né? Aos braços e as pernas e o tronco. Mas às vezes a boneca tinha um cabeção, um braço pequeno, o outro mais ou menos, às vezes as pernas grandes, porque outra pessoa que estava fazendo a perna, não havia um acordo, não havia uma definição do que era para ser feito. Aí perguntei, vocês delimitaram as atribuições de cada um? O que cada um, dentro da construção daquele boneco, iria fazer? Né? Quem é que organizou isso? Como é que foi essa delimitação das atribuições? Ou não, só um que fez, só um que construiu. E aí nós começamos, através dessas perguntas, né, de reflexão daquilo que eles fizeram, né, nós começamos a perguntar o seguinte: será que ao criarmos nossos filhos, nós não fazemos o mesmo? Isso é uma pergunta muito séria para a gente pensar. Será que quando a gente vai criar os nossos filhos, nós vamos criando assim, no improviso, sem refletirmos sobre que indivíduo queremos formar? Às vezes o pai, ele está construindo de um jeito, ele tem uma ideia, e muitas das vezes a mãe tem outra ideia, e às vezes uma terceira pessoa, que às vezes a pessoa que talvez esteja ali na criação propriamente dita da criança, tem um outro pensamento. E aí a gente começa a formar um indivíduo todo deformado. Sabe, hoje nós vemos uma sociedade onde pessoas, elas estão realmente sendo formadas dessa forma, né? Desse jeito mesmo, né? E parece aquele boneco estranho, porque um quer uma cabeça de um jeito e o outro bota de um outro, e as pessoas não têm uma definição exata, se tornam pessoas com problemas, pessoas com dificuldades na sua personalidade, né, no seu temperamento, indecisas, confusas, porque uma pessoa quer de um jeito, outra quer de outro. Não há uma definição, não existe um parâmetro para ser feito, né? E nós vemos aqui na palavra de Deus, em Gênesis 2:7, eu usei o Gênesis 2:7, que ele diz assim, eu vou ler para vocês, né? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele pegou um barro, ele pegou uma argila, né? Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso aí está no capítulo 1. A gente vê, né, o Senhor formando o homem, né? Nós vemos ali a formação do homem, e ali, né, existia um barro apenas, né? E o barro, ele precisava ser trabalhado até que ele se tornasse algo, talvez assim, útil, algo mais apresentável, né? O barro em si, isso aqui, eu vou fazer o que com isso aqui, gente? Posso então jogar umas plantinhas, enfiar aqui umas florzinhas e segurar a flor. Mas eu posso usar argila, gente, para fazer um vaso lindo. Eu posso usar argila para fazer um prato. Eu posso usar argila para fazer uma panela de barro. Gente, eu posso usar argila para fazer uma estátua linda. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer, né? E eu não posso pegar um pedaço para fazer uma caneca, um pedaço para fazer um prato. A gente precisa ter uma definição, né? A gente precisa saber que expectativas nós temos, porque com argila a gente pode fazer muita coisa. Sabe, uma argila crua, eu posso fazer muita coisa, depende daquilo que eu estou na minha ideia a fazer. Os meus planos, as minhas expectativas, os meus projetos. Sabe, às vezes nós vemos que um filho é como se fosse uma argila que vem na nossa mão, e Deus nos dá assim e fala, e aí, vambora, vamos trabalhar nessa argila aí, o que você vai fazer dela? Sabe, às vezes nós estamos perdendo essa oportunidade e deixamos que pessoas moldem o nosso filho. Sabe, deixamos que o mundo molde os nossos filhos. E aí, gente, quando nós vemos o resultado de tudo isso, é lastimável, é triste, porque é essa responsabilidade que todos nós temos.
Em Jeremias 18, 1-4, ele também fala ali sobre o barro, né, na mão do oleiro, que precisa ser trabalhado. E quando a gente vê que a gente está trabalhando errado, ou o vaso quebra, a gente tem que fazer o quê? Desistir do vaso? Não. Pegar ele, amassar e fazer de novo. E assim é que nós precisamos fazer muitas das vezes com os nossos filhos na nossa casa. A segunda parte que nós vemos é que Deus, ao idealizar o homem, ele pega argila e constrói algo como? A sua imagem e semelhança. Ou seja, ele se toma como modelo para o ser criado. E aí mais uma pergunta fica no ar. Será que nós pais, ou os pais, aí depende para onde que você vai focar, se é só para homens ou só para os pais, em forma geral, tem sido modelo para seus filhos? O padrão assim imitado? Deus, ele fala, vou fazer alguém, mas a minha imagem e a minha semelhança. Ele já havia feito os astros, ele já havia feito a separação das águas, ele já havia feito as plantas, ele já havia feito os animais, tudo isso. Mas nenhuma dessas criações ele falou que era a imagem e semelhança dele. Mas quando ele vai fazer o homem, ele fala, não, nós vamos fazer a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que ele quer dizer? Vamos fazer de acordo com os nossos princípios, com os nossos padrões, da maneira que nós pensamos, com as atribuições que nós temos, com o caráter que nós queremos formar, que nós somos, porque nós pais somos o maior modelo para os nossos filhos, né? Às vezes nós falamos, você tem que ser honesto, mas o pai não é. E às vezes falamos que, não fale mentira, mas quando atende o telefone, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Ensinamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. E muitos nós somos o modelo para os nossos filhos. E Deus, ele se coloca como um modelo a ser, né, colocado ali na formação daquele homem, a imagem e semelhança dele. E nós precisamos pensar muito nisso. Exemplo que nós temos de homem de Deus, gente, nós temos Jó, tá? Quando a gente lembra de Jó, eu fico assim boba, né? Eu até anotei aqui, ó. Jó, tem Jó, capítulo 1, de 1-5, diz assim, ele era íntegro, perfeito, reto, incorruptível, nas qualidades de Jó. Né? Ele era reto, quer dizer imparcial, íntegro, direito. Ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E o que ele fazia, né? Quando seus filhos faziam as festas deles, né, os banquetes, eles chamavam seus filhos e santificavam os seus filhos, orava pelos seus filhos. Jó era um exemplo de pai, um homem a ser seguido, um modelo, gente, de ser humano como nós, né, que serve para os nossos filhos, um modelo, um padrão, né, porque até o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser o padrão dos homens, dos fiéis, né, no trato, na palavra, na forma de ser, né, e nós precisamos ser isso mesmo, padrão para os nossos filhos. Terceiro ponto, gente, é necessário preparar um lar para receber nossos filhos. Isso quer dizer o quê? Planejamento, né? Em Gênesis 2:8, o Senhor fala assim, ó, e plantou o Senhor, Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus, ele prepara tudo antes necessário para a sobrevivência, para o abrigo, para a proteção, para o crescimento, desenvolvimento daquele homem. Né? Ele cria as plantas para ele se alimentar, tinha água potável, tinha tudo ali ao dispor dele para que ele tivesse uma vida decente. Sabe, muitas famílias sofrem pois não estavam preparadas para receber um filho. Não estavam preparadas de forma emocional e psicológica, não estavam preparadas financeiramente, não estavam preparadas na estrutura da casa. E aí vem uma criança e aí às vezes começa a passar por dificuldades, por problemas, né? E a gente também, né, como pais, né, por grandes dificuldades porque não havia um preparo. Né? Às vezes até o preparo talvez psicológico, emocional, talvez seja até um dos mais importantes. Né? O financeiro também, porque como vem uma criança, que às vezes vem dois, imagine, trigêmeos, né, na sua família, se você não tem condições. Se às vezes você está desempregado, se às vezes você já tem 2, 3 filhos, vai arrumar mais um filho. Então, são questões que nós precisamos pensar, porque essas coisas, gente, deixam marcas nos nossos filhos.
quando nossos filhos passam por necessidades, quando nossos filhos têm que às vezes trabalhar mais cedo, quando nossos filhos veem a nossa angústia, não tem uma comida para comer, não tem uma carne, não tem um ovo para se comer, tem o que tem, às vezes tem que ser dividido entre todos os irmãos, em toda a família. Então, assim, são marcas que a gente deixa nos nossos filhos, que às vezes não tinha um sapato, que às vezes não tem uma roupa, que às vezes tem que passar na rua e ver as pessoas tendo e ele não tem. São questões que a gente tem que pensar, porque todas essas situações deixam marcas, às vezes, para toda a vida, na vida dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos. Bem, gente, o quarto ponto, e aí você, nesse caso aqui, você tem que pensar tudo isso antes de querer ter filhos, tá, gente? Então, por favor, pensem bem nisso. Quarto ponto. Um pai precisa pôr a mão na massa, gente, não é bolo não, mas tem que botar a mão na massa, a fim de formar seus filhos. No versículo 7, né, que nós lemos aqui, né, que ele fala que colocou a mão, né, formou, né, pegou da argila, do barro, né, Gênesis fala isso, né, pegou aquilo ali e formou o homem, né, e quando assim nós fazemos, nós deixamos as nossas impressões digitais na vida deles, né, e colocar a mão na massa, gente, é trabalhar mesmo. Sabe, ter filhos é trabalho, não é fácil não, gente. Eu tenho 2 filhos, um casal de bênçãos, que é muito difícil. Por mais que a gente tente, gente, o mundo, ele ensina totalmente o contrário daquilo que a gente ensina na nossa casa, né, dos preceitos que nós temos, e é difícil. Então, é árduo, é trabalhoso, é cansativo, e eu preciso colocar a mão na massa. Mas o que acontece muitas das vezes, eu gostaria que você pensasse sobre isso, é que será que nós temos dado essa responsabilidade a uma avó, a uma empregada, a uma prima, a uma tia, alguém que cuide dos nossos filhos? Ou talvez até nós fazemos o seguinte, nós colocamos essa responsabilidade apenas na mão das mulheres. Gente, é verdade, né? Deixa eu fechar a porta aqui por causa do barulho. Então nós colocamos essa responsabilidade, gente, nas mãos das mulheres, muitas das vezes, né? Nós achamos que a educação, a criação dos filhos são responsabilidade apenas das mães, né? As mães que hoje em dia trabalham, que saem de casa, que tem toda uma correria, que chegam em casa para fazer tudo, às vezes sozinhas, e às vezes recai sobre elas, né? Como nós mães, né? Essa responsabilidade. Mas como eu estou dizendo para vocês, a responsabilidade é de todos, porque na formação ele diz, façamos. Ninguém fez sozinho, Deus não fez sozinho, e a Trindade estava ali presente, eles formaram o homem. Então, quem é que está tendo essa responsabilidade? Será que são os avós? As pessoas que estão criando seus filhos? Porque depois nós não podemos, às vezes, reclamar, né? Ah, ele é mimado, ele é isso, ele é aquilo, mas você que tem que criar. Você que é o pai, você que é a mãe, vocês que são responsáveis pela criação dessa criança. Então não coloque a responsabilidade que é sua na mão de ninguém, tá, gente? O outro, versículo 2 de 15 e 19, no capítulo 2, versículos 15 e 19, ele diz assim, que ao criarmos nossos filhos, precisamos dar a eles responsabilidades, propósito. Então eu vou ler para vocês o 15 e 19, tá? Rapidinho para vocês. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, né? E depois ele diz, e no 19 fala assim, ó, que ele trouxe o homem para ver como chamaria os animais, né? Na verdade existia ali, desculpa, gente, meus vizinhos estão fazendo obra, que bênção, né? Que Deus abençoe a vida deles, mas eu vou fechar a porta, desculpa, tá, gente? Eles tinham um propósito. Adão e Eva foram criados e tinham um propósito. Ele diz assim, ó, cultivar e guardar. Depois disso que Adão ele precisava dar o nome aos animais, aos seres que tinham ali. Deu o nome até a Eva, né, gente? Então, nossos filhos precisam ter propósito, sabe? Responsabilidades. Eles precisam fazer as coisas, sabe? Às vezes a mãe, infelizmente, faz tudo para os filhos, né? O filho não tira um copo do lugar, o filho não arruma uma cama, o filho não guarda uma mochila, o filho não lava um prato, um copo. Ele cresce nesse ritmo achando que ele é o rei, né? Que sempre tem que ter alguém para fazer as coisas para ele, mas não é assim. E às vezes os pais, os homens, dizem, não, meu filho não vai lavar louça, meu filho não vai varrer a casa, isso é coisa de molezinha. E às vezes nós vamos criando os nossos filhos de uma forma bem deformada, gente. Aquele boneco feio que eu falei para vocês. Né? Porque eles precisam ter responsabilidades de estudar,
de guardar sua toalha na corda, de às vezes lavar uma peça íntima, dependendo da idade do seu filho, de lavar um prato nos seus talheres, de arrumar a sua cama, arrumar o seu material escolar. São responsabilidades que nós vamos começando a trazer para essa criança para que ela venha ser um adulto, um jovem responsável também, tá? Então nós precisamos disso, nós precisamos abolir de forma completa a preguiça, gente, porque às vezes nós somos responsáveis pela preguiça dos nossos filhos, tá? Então Provérbios 6, de 6 a 9 fala sobre a preguiça, Provérbios 19 a 24 fala sobre preguiça e outros textos também que você pode estar usando também. Sexto, capítulo 2, 16 a 17, Deus dá uma ordem. E, gente, ordem para aqueles homens. O que era? Que tinha uma árvore ali. Ele fala assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deixamos marcas em nossos filhos, gente, quando nós sabemos impor as regras, sabe? Que precisam ser cumpridas. E apresentamos a eles as consequências de se desobedecer a regra ou a correção, tá, gente? Então, existem regras e punições e correções, e isso é bíblico, tá, gente? Isso não é invenção de psicólogo, não. A Bíblia nos ensina isso. O Senhor Deus nos ensina isso em Gênesis ali, porque quando eles iriam desobedecer, haveria uma punição, morte. Eles morreram imediatamente? Não. Mas eles já morreram espiritualmente. Já houve uma separação ali entre os homens e Deus. Eles já foram expulsos do jardim e depois de alguns anos, com certeza, eles morreram fisicamente, tá? Então, gente, existem vários textos para isso, tá? Tanto para regras quanto para correções. E eu vou deixar para vocês alguns, tá? Josué 1, 7 e 8, tá? Capítulo 1, versículo 7 e 8. Deuteronômio 28, 1 e 15, tá? Hebreus 12, de 4 a 11. Provérbios 29, 17, versículo 17, Provérbios 19, versículo 18, Provérbios 13, 24, Provérbios 23, versículo 13, Provérbios 29, versículo 15, Deuteronômios 30, versículo 19 e outros que tem, tá? Vou deixar esses para vocês. E o último, gente, para não ficar tão longo assim, eu gosto de falar, gente, falo pra caramba, né? Desculpa, tá? Provérbios, o sétimo passo aqui, precisamos deixar ensinamentos, marcas neles, para que eles sejam capazes de formar e conduzir sua própria família com independência, tá, gente? Sem depender de você, mamãe e papai, pelo amor de Deus, sem morar na sua casa, tá, gente? Por favor, a não ser em casos extremos, né? Exceções existem, né? Gênesis 2, 24, ele fala assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tá? Então, depois de todo o trabalho que você teve, de todas as marcas que a gente, deixa na argila, quando a gente aperta aqui, fica a nossa impressão digital. Depois de tudo isso, ele vai formar a sua família. E a condução da sua família vai depender muito daquilo que ele aprendeu com você, mamãe, você, papai, conosco. Sabe, algumas marcas vão ser assim, não, isso aqui eu não quero fazer. Isso aqui que eu vi minha mãe e meu pai fazendo, não, isso aqui não. Mas isso aqui eu trago no meu coração, eu trago na minha mente, eu aprendi, eu vou colocar em prática. Sabe, isso que é importante. Depois a gente olhar para os nossos filhos e ver que valeu a pena todo o trabalho que você teve, todo o sacrifício, toda a luta, todo amassar, porque não é fácil pegar uma argila e amassar e colocar e moldar, gente, é difícil, tem filho que é difícil, mas a gente precisa ter esse trabalho porque foi um trabalho que Deus colocou nas nossas mãos e que nós precisamos fazer com amor, com muito amor. E aí eu pergunto para vocês, para finalizar, quais são as marcas que você tem deixado na vida de seus filhos? Será que é hora de mudar? Às vezes nós deixamos marcas ruins. Talvez seja o seu caso, não sei. Marcas de tristezas, de decepções, de frustrações, de agressões. Mas sempre há tempo de mudar. Como o vaso na mão do oleiro, ele caiu, quebrou, e ele fez um novo vaso. Talvez seja hoje o dia de você começar a reconstruir, a mudar essa história, a deixar novas marcas, em cima talvez daquelas marcas antigas de dor, de sofrimento, colocar mais uma vez o seu dedo ali e apagar de uma certa forma essas marcas, mostrar a ele que você ama o seu filho,
que você ama a sua filha, independente da idade que ele tenha, se ele é uma criança, se ele hoje ainda tem 50, 60 anos, mas eles são seus filhos. E você recebeu de Deus essa responsabilidade. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, nossa dinâmica. Né? Espero que vocês, né, consigam aplicar aí na sua igreja, no seu grupo. Né? E que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus possa conduzi-lo com sabedoria. Porque a Bíblia fala que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a Deus dá, sem jogar no nosso rosto. Então, se você tem criado seu filho e não tem tido, né, uma direção, peça a Deus direção, que com certeza Ele vai te abençoar, Ele vai te orientar na criação, na formação, né, dos seus filhos. Gente, um abraço para vocês, um beijo no coração de todos. Assista os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, e que Deus te abençoe e a sua família rica e abundantemente. Fique na paz de Jesus, gente. Até o próximo vídeo.